pra gente entender, acho que um jeito mais fácil, os primogênitos são os elfos, certo? E depois vieram os homens. O que Tolkien fala sobre isso? Os homens é como se fosse depois do pecado. Depois do pecado veio os homens. Os elfos é Adão antes do pecado, entendeu? Então, como que era o Adão antes do pecado? Ele provavelmente ali dá a entender que ele era mais forte, né, mais vigoroso, né, não morria, era imortal. Então, essa parte do Adão antes de morrer, antes de pecar, são os elfos. Depois do pecado vieram, aí são os homens, aí são entendeu? Mortais e tal, tá bom. Isso, são mortais, são sujos, né, vamos dizer, pecadores, né? Então, essa é a ideia. Cara, mas os elfos são pecadores. Não, sim. Inclusive fala isso, que esse fato deles serem... Você tá falando uma interpretação sua... Não. Porque Tolkien não cita em momento nenhum sobre Adão, sobre nada, tipo, não tem ele falando Mas nada disso. disso tá me explicando por que o Gandalf não estoura uma Fireball. Eu posso estar enganado, mas tá na biografia. Eu acho que quem escreveu isso foi até o Humphrey. Tá escrito. Assim, mas não sobre a analogia de que o homem é de Adão. Isso, não, sim, tá essa analogia aí. Inclusive não tem nem religião no universo Tolkien. Ele fala, não existe religião. Não existe religião. Mas é o que eu te falei sobre a aplicabilidade. Entendeu? Não existe alegoria, mas existe a aplicabilidade. Ele aplica elementos do nosso mundo no mundo dele. Eu sou um pouco controverso quando a gente traz religião e política para o ambiente. Mas ele era cristão, Tolkien, né? Ele ser cristão é uma coisa, mas ao mesmo tempo a obra é toda baseada na literatura pagã, na literatura nórdica. Não tem problema. Então, tipo... Mas ele não ia deixar, igual ele mesmo fala, né? Eu não vou deixar o Deus que eu amo, né? De fora da minha história, entendeu? Ele fala que a obra é católica, no primeiro momento, ele até descreve isso, né? Ele fala que assim, a obra é católica... Várias ideias que ele trocava com C.S. Lewis. O C.S. Lewis virou católico por causa dele. Ele não era católico, né? Ele não era católico, ele virou cristão. Exatamente. Virou cristão por causa do Tolkien, só que ao mesmo tempo a obra do C.S. Lewis é cheia de alegorias e muito mais em relação ao catolicismo. E já o Tolkien, ele se baseava extremamente na literatura nórdica, germânica, né? Os elfos. Então, mas por que o Gandalf não estoura a Fireball? Porque não tem Fireball. Não tem. A magia dentro do Tolkien é intrínseca, cara. É uma coisa muito leve. É low fantasy total. Quer ver uma cena muito típica dos Cavaleiros de Rohan quando chegam no Abismo de Helm para dar o reforço lá pro Elmer, né? Pro Elmer não, o Gandalf chega com o Elmer. Na verdade, o Elmer já estava lutando aquela luta, não tem nada que ele foi expulso do reino, isso aí é coisa do filme, entendeu? Tá aí mais uma coisa também. Pô, tipo, e tá foda-se, entendeu? Tipo, tá tudo bem, filme do caralho. Ponto. Mas são coisas que também trocaram. Aí o Gandalf chega e aí ele joga aquela luz nos orcs, os orcs abaixam a lança e tal. O Gandalf não jogou luz nenhuma ali e fica, se você pegar o filme pra rever, você vai entender. Tem uma cena, quando ele tá saindo de Edoras, né, que é a capital, ele fala com o Aragorn assim, ó, no raiar do 5º dia você olha pro leste, porque ele sabe que é lá que o sol nasce, não sei o quê, no alto da colina, blá, 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 porque ele sabia exatamente a hora que ele ia ter encontrado o Elmer e quando que ele ia chegar lá e o que estaria acontecendo para que o sol, quando ele desce a parada, o sol nasce. Os orcs fazem assim, os Uruk-hais fazem assim. E atrapalham e eles abaixam a lança. Então não tem luz ali, não tem nada, não tem magia nenhuma. Só que não é o que... Por quê? Porque o Gandalf tá cavalgando branco, o filme coloca aquele sol. E aí aquilo ali mostra bem o que é o Tolkien e a magia dele. É uma coisa muito intrínseca. O cara sabia do sol. E dá a impressão que ele jogou aquela luz, aquela parada. Entendeu? É Tolkien isso, cara. Porque, na verdade... Não é sobre a chegada do Gandalf. Não, porque como a ideia inicial... Não é sobre... Não, assim, o Gandalf não é... Ele... Eu sei porque ele não estoura uma Fireball, além do fato de não ter uma Fireball. Porque se ele estourar... Vamos dizer que ele tivesse possibilidade de estourar uma Fireball. Seria melhor que ele não estourasse uma Fireball. Porque o destino do... Ele não pode interagir. Exato. Ele tá ali pra manter o equilíbrio do mundo. Ele foi enviado, né, pelos Valar pra manter o equilíbrio. Eu perguntei só pra irritar, porque eu sei que a galera pergunta. Eu tô ligado por que ele não estoura uma Fireball. E é espetacular mesmo, cara. A magia em Tolkien eu acho muito melhor, né, se resolvesse as paradas assim, uma vez. Porque a Quarta Era é como se fosse hoje em dia, né? Ele escreveu um mundo para que... Agora vai começar a Quarta Era, a Era dos Homens e tudo mais. Então tem uma teoria que os hobbits se escondem, a distância do quilômetro dos homens eles sentem, né? E eles se escondem. Os anãos cavaram muito fundo nas suas montanhas. E aí anãos é outra discussão na internet. Tá? Nossa, anãos ou cara anões.
Tá? Ah, sim. Eu tava falando hoje também que o próprio Tolkien, ele tem um guia de tradução. Ele tem um guia de tradução. E que é pra ser anãos, de fato. Exato. Ele tem um guia de tradução do Tolkien. Ele tem um guia de tradução que é Dwarves. tá cagando... Não é Dwarfs. Ele está cagando pras regras gramaticais de qualquer língua. Ele criou, tal como Shakespeare, ele criou palavras, né? E ele botou Dwarves e não Dwarfs, né? Porque ele está falando não a respeito do nanismo, mas a respeito de uma raça em si. Então ele criou uma raça. Né? E mas aí tem uma discrepância assim, com elfo também em inglês, tem, não tem? Tem também. Elven, sim. Cara, e a galera Elvish, fala. A galera fala muito. Cara, eu recebo. Vou fazer um vídeo e falo anãos. Eu falo anões, falo anãos. A galera me dá um hate, às vezes, bizarro. Dos dois lados, né? Chamando... Não, eu recebo mais da galera que, tipo assim, não, tu é burro, não sei o quê. Isso é bastante. Aí eu falo, cara... Isso é bastante, cara. A vontade que eu tenho é assim, cara, você tem acesso... E outra coisa, eu não sou violento. O cara pode ser violento comigo. E é uma coisa que... É uma fala da série que eu acho do caralho. Que é o que Celebrimbor que fala. Que ele... A escuridão não se combate com a guerra, não se combate com a força. A escuridão se combate com a luz, cara. Então, pô, se um cara vem ser violento pra mim, sabe? Tipo, e ainda mais com uma coisa que ele... nitidamente não sabe, entendeu? Eu vou virar e vou argumentar. Eu falo, não, cara, pode dar um gado aí, cara. E a palavra anãos é uma palavra do português antigo. Ela é aceita tá no correto, nosso... né? Então, correto, e as pessoas nem têm, mas elas querem criticar, elas querem... Porque, cara, a nossa vida, Igor, é uma percepção minha, eu vou a psicólogo, assim, é uma parada que eu não falto mais na minha vida, por causa das crises de ansiedade, pandemia mexeu muito comigo. E, cara, é uma parada que eu acho que... É uma pena que nem todo mundo possa ter oportunidade, assim, sabe? Porque é uma parada que eu acho fundamental, cara. Fundamental. Teve um podcast aqui, um episódio que você fez com o Felca, que eu achei do caralho, assim, que foi... o cara que não sabe que tá em uma ansiedade, esse cara tá perdido, tá sem rumo. Tá fudido. Tá sem rumo mesmo. Porque eu sei que é sentir essa ansiedade e eu fiquei muito tempo sem rumo. Cara, eu sempre fui um cara feliz e... E a primeira vez que bate que tu não sabe que porra que é? Cara, eu achei que ia morrer inúmeras vezes, cara. Tinha um médico, que lá do Botafogo, eu tava sem dormir 2 noites. Pode contar essa história rapidinho? Dormi sem dormir 2 noites, meu irmão. Cara, a segunda noite eu sentei na minha cama e comecei a chorar. Minha mulher me abraçou, assim, foi super, Eu falei, cara, eu preciso dormir, eu quero dormir. Eu só preciso dormir, cara. Eu não consigo dormir. E minha cabeça de trabalho, de coisa... Cara, eu sou um cara cheio de ideias. Eu quero mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. Não o mundo inteiro, mas ao meu redor. Eu quero fazer isso, sabe? E, e eu, cara, assim, desesperado. E aí, eu conversei com o médico lá no Botafogo. Cara, não, vou te dar um remédio aqui pra você conseguir apagar. A primeira coisa que a gente tem que fazer você apagar pra descansar, cara. Que você não tá conseguindo descansar. E depois a gente vai tratar. E aí, o cara me receitou o Zolpidem, tá ligado? Clássico. Meu irmão, eu fui tomar essa porra. Tu venceu o Zolpidem? Não, calma. Eu tomei... não tenho a mínima ideia que é isso. É um remédio que faz você dormir muito sinistro. Só que acontece, se você vence ele, tu fica muito chapado. Porra. Né? Sério, cara? Não, tem história de galera que pegou carro dormindo, umas paradas aleatórias. Assim. Bad trip, inclusive, assim, a menos... Estamos falando aqui desse remédio, mas assim, os médicos estão receitando cada vez menos, inclusive, porque ele é perigoso. Tá ligado? Entendi. E ele é eu até esqueci o nome da parada, mas ele é uma parada que, assim, ele é feito pra te derrubar mesmo. Ele é um sedativo. Ele é um sedativo. Ou seja, te derruba ali 6, 7 horas, você acorda bem, você não acorda cansado. Você acorda descansado. Tipo, você tomou se você vai operar alguma coisa, você toma ali um sedativo. É exatamente isso. Cara, eu dormi uma semaninha assim. Cara, aí começou a ter umas paradas que a minha ansiedade continuava batendo. E aí eu tomei o Zolpidem e aí eu não conseguia dormir, porque eu ficava tendo, meu irmão, ansiedade, eu não conseguia dormir, insônia. Só que o meu corpo, assim, pedindo arrego e eu com a cabeça... Cara, até o dia que... teve um dia que eu olhei pro lado, meu corpo todo dormente, falei, tô infartando, tô morrendo. Cara, eu entrei numa vibe assim, vou morrer. Eu olhei pro lado, vi minha mulher, eu peguei meu telefone, mandei assim no WhatsApp pra ela, eu te amo. E botei ali, porque eu falei, pronto, de manhã ela vai ver, eu vou estar morto, eu quero que ela saiba que eu amo. E, tipo assim, nesse nível.